Oi, pessoal! Vamos falar então dos bizantinos. Esse império, essa civilização, para a gente poder compreender direitinho eles, tem que primeiro entender-se, a localização temporal deles. Estamos falando da Alta Idade Média. A Alta Idade Média, por quê? Porque a Idade Média, ela tem duas partes. Então você tem a Idade Média iniciando no século V, essa Alta Idade Média, que começa, para ser bem específica, os historiadores aí colocaram didaticamente a data de 476 depois de Cristo, que é quando começa, uma nova era na Europa com a queda de Roma tomada pelos bárbaros. E essa Idade Média, ela vai passando por várias transformações ao longo de quase 1000 anos, até chegar em 1453. Que é justamente o fim também da nossa aula aqui. 1453, uma data ícone do século XV, que é quando cai Constantinopla. Então veja, a Idade Média é esse período entre duas cidades super importantes que caíram. Primeiro Roma, depois Constantinopla. Antes de falar de Constantinopla, a capital do Império Bizantino, vamos lembrar lá de Roma, o cara que deu origem a tudo isso, o imperador Constantino. Foi em maio de 1300 que Constantino fundou a cidade de Constantinopla. Essa cidade, ela está no Estreito do Bósforo, ela está ali entre o Ocidente e o Oriente. Ela é a passagem, uma das passagens principais da Rota da Seda, aonde vem várias mercadorias ali para o Ocidente. Estratégica, É a ligação do Mar Negro com o Mar Mediterrâneo. Essa cidade, fundada por Constantino lá em 300, ela vai virar a capital do Império Romano do Oriente, quando a divisão do Império Romano acontece pelo imperador Teodósio, já que ele tinha 2 filhos. E essa divisão, no auge do Império, quando eles estavam na sua maior extensão, vai ser o início do fim. O início do fim para o lado mais antigo, para o lado mais desgastado, para o lado com mais disputas, com mais conflitos sociais, que era o lado ocidental. E aqui, o lado oriental vai se transformar no poderoso Império Bizantino. Bizâncio, fundada por um grego, ela vai ser fortalecida, ela vai ser guarnecida ao longo de vários imperadores aí por uma poderosa muralha. Uma poderosa muralha que tinha 3 partes. Uma das partes, a parte mais próxima, das possíveis invasões aí, ela tinha inclusive um fosso, que a parte mais funda tinha 9 metros de profundidade. Então era intransponível. Não é à toa que essa cidade resistiu por mais de 1000 anos. Húngaros, russos, hunos tentaram atacá-la, mas, como nós sabemos, foram os otomanos, liderados pelo sultão Maomé II, que vão conseguir. Mas antes de chegar no fim da história, vamos iniciá-la. Vamos começar falando do imperador que marca a presença na história de Bizâncio, um imperador chamado Justiniano. Justiniano é o principal imperador bizantino. Ele governou de 527 a 565 depois de Cristo. A história desse imperador, ela concentra todas as partes principais da história desse império. Foi ali que muita coisa aconteceu. Mas para entender a história do Justiniano, você tem que escolher, se você vai acreditar ou não no Procópio. O Procópio era o historiador oficial da corte desse imperador. E o Procópio, ele mantinha 2 livros. Um livro que ele escrevia durante o dia, com histórias, onde ele derramava elogios para aquele imperador. E à noite, ele escrevia um outro livro, aonde ele contava, segundo ele, o que realmente tinha acontecido. Independente do que o Procópio registrava à noite, Justiniano foi um grande homem. Justiniano entrou para a história porque a história tinha que acontecer desse jeito. Ele nasceu em 483, na região dos Balcãs. Era filho de camponeses, não seria ninguém se não fosse o tio dele, Justino. Justino entrou para a guarda palaciana do imperador Anastácio I. E esse imperador foi ficando velho, não tinha herdeiros. Rapidamente Justino foi crescendo na carreira militar, até tornar-se comandante. E não foi difícil, ele se autoproclamou o imperador. E olha como a história, ela se repete. O Justino tornou-se imperador e também não tinha herdeiros. Ele, quando foi, envelhecendo, cada vez mais senil, foi dando cada vez mais brecha para o seu sobrinho, o famoso Justiniano, assumir o comando.
Justiniano só vai assumir oficialmente já passados os seus 40 anos de idade, mas muito antes participava da política de Constantinopla. Dizem que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. É o caso de Justiniano. Justiniano, ele tinha uma esposa sensacional, chamada Teodora. Sensacional é um adjetivo dado por mim, porque para o Procópio essa mulher não prestava. Os registros desse historiador oficial, eles falam de prostituição, falam de orgias, falam de sexo ao vivo, falam de devassa. Acontece que a história da Teodora foi uma história bem pesada até ela conhecer Constantino. A vida das mulheres, na verdade, na Idade Média, ela não era fácil, não. Vamos fazer um parênteses aqui para um dado bem interessante sobre a vida das mulheres durante a Idade Média. Você sabia que as mulheres na Idade Média, elas tinham uma expectativa de vida que girava em torno dos 36 anos? Que apenas 39% das mulheres passava dos 40 anos? Enquanto 57% dos homens atingiam essa idade e passavam dessa idade. Isso acontece porque as mulheres, elas tinham muitos filhos. As mulheres, além de elas terem muitos filhos, elas tinham muito trabalho doméstico e mesmo no puerpério estavam lá lidando com a casa, lidando com uma prole gigantesca. Então daí a gente tira que, com certeza, a vida pregressa da Teodora não deve ter sido fácil, mas essa mulher era uma mulher de fibra. Era uma mulher diferente para a Idade Média. Aliás, o Império Bizantino tem alguns exemplos interessantes de mulheres que se destacaram. A Teodora é a primeira delas. Tudo que o Justiniano assinava de decreto, ele fazia questão de os dois assinarem. Eram sempre eles que decretavam, eles governavam junto. Então essa influência dela, ela vai estar muito presente em todas as obras do Justiniano. Por exemplo, uma grande obra do Justiniano que marca o Império Bizantino e marca nós até os dias de hoje foi o Corpus Juris Civilis, o Código de Justiniano. Esse código, ele é composto por 4 partes. O digesto, que é a parte mais importante, uma compilação de 1.625 livros. Compilação desses livros que estavam aí dispersos, muitos quase se perderam em virtude da queda do Império Romano do Ocidente e foram compilados por uma comissão de 16 juristas, liderados por Triboniano. Transformaram esses 3 milhões de livros em 50 livros. Organizaram todo o direito romano. Além do digesto, que, inclusive, só teve tradução na íntegra em português em 2017, as outras partes não temos, você tem a parte das institutas. As institutas é como se fosse um manual. O código vai ser a revisão e o resumo para a aplicação em todo o Império Bizantino. E a parte mais curiosa está nas novelas. As novelas são os decretos de Justiniano e, logicamente, de Teodora. Falando de volta nela, aqui aparece muita contribuição dessa mulher para o período da Alta Idade Média. Eu estou no século VI, minha gente. E essa mulher conseguiu colocar lá nas novelas, por exemplo, a proibição da prostituição forçada. Se ela foi prostituta, não sei. Isso era lá o que dizia o Procópio. Ela fechou os bordéis. Ela instituiu pena de morte para estupradores. Ela proibiu pena de morte para mulheres adúlteras. Também proibiu o abandono de crianças indesejadas. Ela criou, no lado grego do Império Bizantino, no lado asiático do Império Bizantino, como se fosse um convento chamado metanoia. Metanoia quer dizer arrependimento em grego, aonde as ex-prostitutas poderiam viver, trabalhar com dignidade e sustentarem-se do seu próprio trabalho. Segundo Procópio, vamos lembrar aqui que o Procópio tinha uma coisa, de registrar o lado B da história. Aquilo não era um convento para ex-prostitutas terem uma outra vida. Ele diz que a Teodora trancou 500 prostitutas lá que eram forçadas, a fazer trabalhos escravos e tal. Mas não é o que ficou registrado por outros historiadores no mesmo período.
A Teodora, ela também vai ser fundamental não só nessa contribuição jurídica, nessa obra sensacional que atinge todo o Ocidente hoje, né? O Código de Justiniano. Ela também foi importantíssima num outro evento do Império Bizantino, a Revolta de Nica. A Revolta de Nica vai ser outro episódio importante que vai marcar o Império Bizantino e, lógico, o governo justiniano. Ela tem palco no Hipódromo de Constantinopla. A corrida de cavalos era um evento que parava a cidade. Era um evento que dividia a cidade entre dois times. E foi naquele evento esportivo que a população se levantou contra o seu imperador porque estava extremamente descontente. Os impostos estavam altíssimos, a inflação estava gigantesca, porque naquele momento duas coisas grandiosas estavam acontecendo: a construção da Catedral de Santa Sofia e, ao mesmo tempo, a guerra no Ocidente. Justiniano queria refazer a grandiosidade do Império Romano. Os bizantinos, nesse momento, no século VI, se autoproclamavam romanos. E o seu grande general Belisário estava tendo algumas vitórias bem custosas contra os vândalos na Península Itálica. Essa revolta quase, mas foi por um triz, que não derrubou o imperador Justiniano. Foi graças a quem? A Teodora. Foi graças a Teodora que ele resolveu virar o jogo. Ela, na comissão do imperador com os seus comandantes, falou uma frase apenas: da mais fina púrpura se faz uma bela mortalha. Ou seja, era melhor ele morrer como imperador do que como um covarde fugitivo, que era o que ele estava pensando em fazer, inclusive os seus comandantes também. Aquilo deu ânimo e eles resolveram então sufocar a revolta. O resultado foi pesado, foram mais de 30 mil mortos. Bom, falando em algumas coisas que se juntaram aqui, vamos falar sobre a Catedral de Santa Sofia. Hoje um museu, mas essa catedral, ela de 1453, que é a data da queda de Constantinopla, como todos nós sabemos. Até 1931, ela funcionou como mesquita. Daí, em 31, a República da Turquia abriu esse espaço aí como museu. Essa catedral, ela vai ser palco de eventos importantes que vão marcar a história, que marcam a história até hoje. Ela foi palco do Cisma do Oriente, de 1054. Os imperadores posteriores a Justiniano vão gradativamente mantendo e depois perdendo as conquistas e cada vez mais se afastando do Ocidente, se afastando no sentido doutrinário, no sentido cultural, no sentido social, em especial religioso. Religioso porque vamos ter algumas desavenças entre os bizantinos, gregos e os que sobraram dos romanos aí. Eles aqui vão ter 3 problemas que vão marcar o entendimento da religião, lembrando que já era oficialmente cristã desde o imperador Teodósio, que dividiu o império em 2 partes em 395 e oficializou o cristianismo com o Edito de Tessalônica. Bom, as 3 heresias que marcaram esse conflito doutrinário entre o Oriente e o Ocidente foram, primeiro, o tal do monofisismo. Então, no Oriente, alguns religiosos bizantinos começaram a entender que só existia uma natureza de Cristo. Então, não existiam duas, ele não podia ser divino e humano ao mesmo tempo. Outros dogmas foram questionados. Começou o movimento da iconoclastia, a destruição de imagens. Isso foi péssimo, porque muitos dos mosaicos de Santa Sofia foram destruídos. Um dos que está conservado hoje está lá na Itália, que é justamente da Imperatriz Teodora. E o grande problema é em relação ao cesaropapismo, essa ideia, esse fenômeno político do imperador exercer funções religiosas e políticas ao mesmo tempo. Ou seja, quem que era o Papa, na verdade? Será que era o imperador? Será que era o vigário de Cristo? E essa confusão toda vai fazer com que em 1054 ocorra o Cisma do Oriente, onde uma igreja vai
condenar, se afastar da outra, vai excomungar a outra. Surge a Igreja Católica Apostólica Romana no Ocidente e a Igreja Ortodoxa Grega no Oriente, até hoje, aonde eles têm patriarcas, que seria a figura que equivale aí ao nosso Papa. Ah, uma curiosidade, você sabia que a Catedral de Santa Sofia ela foi a maior do mundo por mais de 1000 anos? Até que foi construída a Catedral de Sevilha, em 1520. Catedral maravilhosa, que abriga o túmulo de Cristóvão Colombo. Outra mulher incrível do Império Bizantino foi a Imperatriz Irene. Ela governou de 797 a 802. Foi bem curtinho o reinado dela, mas foi mega importante. Primeiro, uma mulher, né, governando em plena Idade Média. Outro fato, né? Ela foi bem nesse tempo aí, nesse momento da Alta Idade Média, que você tem lá no Ocidente acontecendo aí a expansão do Império Franco, comandado por quem? Ninguém mais, ninguém menos do que Carlos Magno. A Imperatriz Irene chegou inclusive a trocar algumas informações, né? Teve uma conversa aí com o Carlos Magno. Chegou inclusive a oferecer o filho dela, que depois vai ser imperador, em casamento com uma filha do Carlos Magno, lá com a sua terceira esposa. Mas não deu certo. Inclusive foi ela mesma que desfez o trato. A Irene, gente, o fato dela estar governando, né? Voltando aí, fazendo um gancho dessa sensacional mulher com o Cisma do Oriente de 1054, o fato de ter uma mulher no Oriente governando fez com que o Papa Leão III, lá no Ocidente, sagrasse Carlos Magno imperador. Então, entendeu-se que o trono imperial de Constantinopla estava vago, porque tinha uma mulher. Daí, no Natal de 800, ele foi lá e consagrou, né, Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano Germânico. Lógico, né? Aquele cara era um franco. Começou uma história que vai até o século XIX. Essa é outra história. Voltemos aqui para o Império Bizantino. Esse Império Bizantino não foi só uma vez atacado pelo Ocidente. E isso acontece na Quarta Cruzada. A Quarta Cruzada, gente, foi uma cruzada onde a cidade de Constantinopla foi incendiada, pilhada, pessoas foram assassinadas, mulheres estupradas. Por quem? Por cristãos vindos do Ocidente. E essa Quarta Cruzada aconteceu em 1204. Para entendê-la, volta para 1095, só fazendo um gancho para você não ficar perdido. 1095 foi quando o imperador Aleixo mandou emissários até o Papa Urbano II na época. Mandou emissários dizendo, né, que era necessário que o Ocidente deixasse de lado ali as suas rivalidades, os seus desentendimentos e ajudasse os seus irmãos. Afinal de contas, né, todos são cristãos. Bom, o Papa Urbano II viu aí uma séria oportunidade. A oportunidade de, quem sabe, né, acabar, extinguir com o cisma e, ao mesmo tempo, aumentar sua autoridade, ganhar mais poder. Então ele convocou o Concílio de Clermont no dia 27 de novembro de 1095. Concílio, né? Ficou aí na cabeça essa palavra, concílio? Bom, concílio, gente, é a reunião de bispos. Existem concílios mais importantes que são os ecumênicos. Entenda por ecumênico universal. A história da Igreja Católica tem 21 concílios ecumênicos. O primeiro foi no ano de 325 e o último em 1962. O imperador, ele achava que o Papa ia autorizar uma força de mercenários. Sei lá, que o Papa mandasse aí do Ocidente uns 50, 70 soldados já ajudava bastante. Mas a primeira cruzada, em 1095, foi composta de 1.300 homens, que não eram mercenários. Então não estavam sendo contratados pelo imperador bizantino. Eles foram convocados pelo Papa. Eles estavam então a trabalho do Papa. E o trabalho deles não era salvar Constantinopla, não era salvar os territórios bizantinos que os muçulmanos estavam ocupando. A grande chamada do Papa
foi para recapturar, foi para restaurar aí, tirar, né, Jerusalém das mãos dos infiéis. Bom, recuperar a Terra Santa. Esse era o objetivo religioso. Não vou nem entrar no mérito aí dos outros objetivos, né? Objetivo político, objetivo econômico, mas como o nosso foco aqui é falar da Quarta Cruzada, o momento em que cristão e cristão tá se matando, olha que coisa maluca. Essa Quarta Cruzada, gente, ela foi financiada pelos mercadores venezianos. Esses mercadores, eles toparam, né, levar aí os cruzados, porque o Papa já não tinha mais dinheiro, nem os cruzados, para poder pagar pelo transporte no Mediterrâneo, levar os cruzados até o Egito. A ideia, você falou, mas na Terra Santa, na Jerusalém, o que está acontecendo aqui, né? A ideia era pegar o Egito, dessa forma enfraquecer os infiéis e daí, né, quem sabe retomar Jerusalém. Só que os venezianos interessaram-se numa outra ideia. Então, que tudo bem, né? Eles cobrariam um preço camarada, mas eles queriam a cidade de Zara, na Croácia. Então, já coloca aí um outro objetivo, nada santo, nada sagrado. E os cruzados, por sua vez, que tinham que pagar por esse transporte, mesmo fazendo essa conquista, vão receber uma oferta do imperador bizantino, que estava com problemas internos ali de crise de sucessão, onde ele tinha ali um primo querendo ascender e os cruzados poderiam ajudá-lo. E a ideia dos cruzados é maravilha, né? Vamos lá, pegamos dinheiro, pagamos aqui, atendemos o Papa, vamos para o céu, só que não. Deu ruim lá em Bizâncio, o imperador morreu, os cruzados não tiveram seu pagamento, então entraram na cidade e saquearam, saíram matando, não quiseram saber se era cristão, se era judeu, não interessa. Então foi esse o único momentinho que essa cidade teve, né, uma derrota. Como eu falei, as muralhas elas eram intransponíveis, foi uma brecha que deixou os cruzados entrarem. Só que a próxima brecha não é uma entrada e depois uma saída, porque os bizantinos vão retomar Constantinopla. Agora vai ser o fim. Vamos para o dia 24 de maio. Essa história, ela começa no dia 6 de maio. 6 de maio de 1453. Esse dia já começou com maus presságios para os habitantes daquela cidade, porque era o dia que o sultão Maomé II começava um cerco na cidade, um cerco que ia durar aí quase 2 meses. Bom, quais foram os maus presságios, né? Primeiro, gente, ocorreu, né, um eclipse lunar total, uma lua de sangue. Esse fenômeno, ele estava encoberto, né, ele tinha uma aura por trás dele de uma lenda, que a cidade estaria sempre firme, sempre resistindo, enquanto a lua brilhasse no céu. E a lua ficou vermelha. Aquilo já amedrontou os habitantes de Constantinopla. Naquele mesmo dia, durante uma procissão, a Virgem Maria, o ícone da Virgem, pá, caiu e se espatifou no chão. E um pouco mais tarde, daquele mesmo dia, uma chuva de granizo inundou aquelas muralhas, enfim, fez o caos naquela cidade. Parecia que a coisa não ia ser fácil, e não ia mesmo, porque o sultão Maomé II veio com uma arma completamente desconhecida, canhões de 6 e 8 metros de extensão, canhões que a cidade não sabia se as muralhas, né, as 3 fileiras de muralhas iriam aguentar. Aqueles canhões bombardearam a cidade durante dias, até que, por sorte dos bizantinos, aconteceu lá um probleminha com o canhão, que ele atirou demais e acabou rachando. Racharam, mas vão ser consertados, calma, tá? Já vai voltar a tocar o terror lá na cidade. Mas essas muralhas, elas eram reconstruídas todas as noites, toda a população ajudava. O problema é que o sultão Maomé II, ele era um cara que estava obstinado, ele estava obcecado em tomar essa joia do Oriente. E ele vai investir muito. Ele vai investir, gente, para você ter uma ideia, dizem os historiadores, varia aí, ele tinha um exército de mais ou menos uns 100 mil homens.
Algumas fontes falam que Constantinopla tinha apenas uns 7.000 homens. Estavam esperando, estavam implorando por ajuda que viesse do Ocidente. Muitas promessas foram feitas, mas olha quem que realmente ajudou. Também que não chegou a tempo, mas quem enviou ajuda efetiva foram os venezianos, os mesmos que tinham ali, né, financiado a Quarta Cruzada. Bom, os quase 100.000 homens do sultão Maomé II, sendo que dentre eles, uma curiosidade, tinham 12.000 janízaros. Janízaros eram cristãos que foram sequestrados ainda quando crianças, foram escravizados, depois treinados, eles foram doutrinados a entender que o sultão era como se fosse um pai deles e era a tropa de elite do sultão. Então, assim, eles estavam muito, mas muito bem preparados. E o Maomé II, ele tinha, né, essa gana de que ele ia tomar a cidade de Constantinopla. Tanto é que ele vai cercar a cidade dos dois lados. Ele vai levar navios por terras. Ele vai mandar que uma estrada de rolos de madeira, na verdade, fosse construída para poder rolar navios e cercar a cidade nos dois lados, pelo Mar de Mármara, que era a ligação ali do Mar Negro com o Mar Egeu, e do outro lado ele já estava no Mediterrâneo. Imagine vocês que ele já tinha fracassado por 2 vezes tentar entrar na cidade pela parte que eles chamavam de Corno de Ouro. Essa parte da cidade ela era defendida por uma longa corrente maciça de ferro que eles levantavam para que não pudessem chegar navios e atracar nesse ponto mais fraco da cidade. E ainda por cima, ele tinha fracassado 2 vezes e o imperador Constantino XI, em represália a essas tentativas dele invadir a cidade pelo Corno de Ouro, mandou matar os 200 prisioneiros muçulmanos que já estavam dentro das muralhas, decapitá-los e jogou por cima das muralhas os corpos e as cabeças. Mas o Maomé não se abalou, continuou ali investindo, tinha construído uma fortaleza no lado asiático da cidade e a tentativa dele agora vai ter sucesso antes da chegada da frota veneziana. A cidade então foi cercada e no dia 24 de maio de 1453 caiu. Vai se tornar a grande capital, a nova capital do Império Otomano. O imperador Constantino XI não aceitou deixar a cidade, morreu junto com ela. Espero que tenham gostado, gente. Tchau!